Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu desenvolvi mais um projeto, dessa vez utilizando o Docker, o Linux e o Arch Linux, o Debian, né, no caso, e o Arch Linux. Esse projeto permite que você execute aplicações dentro do Arch Linux, que está contido no Docker, no Debian, né? Então, você pode executar as aplicações que tem lá no Arch Linux, por exemplo, o GIMP, uma versão mais nova do GIMP aqui no Debian. Eu vou apresentar o código para vocês. Então, nós temos algumas funções aqui. Temos um menu de seleção. A primeira função é instalar Docker, então ele realiza todo o processo que está no site do Docker para a instalação do serviço. Temos uma função para criar o container Docker. Então, nessa função, nós podemos escolher o nome do nosso container, o nome da distribuição que nós vamos instalar. Temos esse comando xhost+, para permitir essa execução gráfica, liberando essa execução gráfica entre a máquina real e o Docker, e o container. E a criação do nosso container. Então, nós selecionamos um nome, essas opções relacionadas ao display para que possamos usar aplicações gráficas, o compartilhamento entre um diretório local, do seu computador local, e o Docker. Então, aqui nesse caso, estamos compartilhando o diretório que está dentro do meu home, que é barra home barra Tony, e do diretório Docker local. Então, estamos aqui e o diretório é esse daqui, Docker local, né? Eu já tinha feito alguns testes aqui. E dentro do nosso Docker, o diretório exports. Então, nós fazemos o quê? Uma ligação entre o diretório exports que está lá no Docker com o diretório local. E isso serve para quê? Para que nós possamos salvar, né? Então, por exemplo, você abriu o GIMP, numa versão do Arch Linux, e você quer salvar o seu trabalho. Então, na hora que você salvar lá no Docker, ele vai jogar dentro do seu diretório local, no seu computador real. A distribuição que nós escolhemos, que vai ser o Arch Linux, no modo interativo, e ele vai chamar o bash, né, após criar essa máquina para que nós possamos configurá-la. Temos a função de executar a aplicação, que seria após a criação e a configuração e a instalação de programas dentro do nosso Docker, nós executarmos essa aplicação de forma direta. Então, por exemplo, GIMP, nós escolhemos o nome do container, que no caso vai ser programas, o container que eu vou criar vai se chamar programas, e o nome da aplicação GIMP. Então, ele executa diretamente essa aplicação como se estivesse executando na máquina local. Podemos executar o container novamente. Ele pergunta qual container você deseja executar novamente. No caso, seria o programas, né, que nós vamos criar. E porque o Docker ele é muito dinâmico, né? Você pode criar imagens o tempo todo, criar containers o tempo todo. E nós queremos fixar um container, né? Então nós vamos criar um container chamado programas, instalar os programinhas lá dentro dele e executar ele quando bem entender, né? Podemos parar o container, remover uma imagem, que no caso seria a imagem do sistema que você baixou, executar sem sudo, pois o Docker exige o comando sudo, né? Então sudo docker stop, sudo docker start, né? E o nome do container e tal. E dessa forma você não precisa utilizar o sudo para executar esses comandos. E executar o container shell, que é permitir que você entre novamente no shell daquele Docker para que você possa instalar mais programas, configurar o sistema operacional e etc. E a função principal, que são as opções, né, passadas para o usuário. Então vamos aqui executar aqui o nosso shell script. Ele está aqui dentro do diretório. Você vai precisar permitir a execução dele, né, com chmod mais x, nome do script, e depois a execução, ponto barra docker. Então aqui nós temos o nosso menu, instalar Docker. Se acaso no seu computador ainda não tiver o Docker instalado, você precisa executar essa opção. No meu já está instalado. Então vamos para a opção 2, que é criar um novo container com uma imagem Docker. Ele vai perguntar o nome do container, como eu falei, vai ser programas. O nome da nossa imagem vai ser Arch Linux. A imagem ela já está baixada no meu computador, tá? Que eu fiz alguns testes aqui. Eu deixei ela baixada para facilitar um pouco, mas se no seu caso você
for a primeira vez que você vai baixar, vai executar esse script, ele vai baixar a imagem do Arch Linux. Tá? Aqui ele só vai criar o container, porque a imagem já estava pronta. Beleza, pessoal. Então aqui estamos executando o nosso container chamado programas com o Arch Linux. Então aqui já temos o nosso Arch Linux rodando no kernel 5.16.10. Então, ok, pessoal? Então agora nós vamos executar aqui a instalação, a sincronização, né, dos repositórios do Arch Linux, que é o pacman, -syu, né? Ele vai fazer essa sincronização da base de dados do Arch Linux para que nós possamos instalar os programas, né? Que eu vou confirmar, ele vai fazer alguns downloads, vai realizar alguns downloads. Pronto, sincronizado. Agora vamos instalar o GIMP. Também a biblioteca que é SDL2 para gráficos, evitar problemas aqui na hora da execução do nosso programa. Dos nossos programas. Aqui também dá para executar outros programas. Então nós podemos testar com GIMP, com LibreOffice, até algum jogo. Podemos testar um jogo simples, né? Nem todas as aplicações funcionam. Eu testei o Kdenlive, mas ele não consegue se conectar com as bibliotecas do sistema relacionadas à minha placa de vídeo. Não sei se tem como contornar isso, mas eu acredito que nem todas as aplicações funcionem. Eu testei o GIMP, o LibreOffice, o SuperTux, aquele jogo, né, do estilo Mario. Funcionou. Lembrando que o código vai estar disponível no meu GitHub e o link estará disponível aí nos comentários, né? Pronto, aplicação instalada. Vamos instalar também aqui o LibreOffice. Vamos ver como se comporta. Pronto, o LibreOffice também já foi instalado. Eu vou sair aqui do container e vou executar o script novamente. Eu vou executar um container previamente criado. Deixa eu verificar aqui se ele não está. Não, eu vou executar uma aplicação específica dentro de um container. Qual é o nome do container? Programas. E o nome da aplicação é o GIMP. Ele parou de rodar quando eu dei um exit. Eu vou executar um container previamente criado. O nome dele é Programas. Já está executando. E agora vamos executar uma aplicação. Qual é o nome do container? Programas, né? E o nome da aplicação, GIMP. Aqui temos o GIMP do Arch Linux rodando aqui no nosso Debian. Vamos verificar a versão, a 2.10.30. Podemos ver aqui a versão do Debian mesmo, a 2.10.22. Vou criar um arquivo novo aqui, new, em branco mesmo, não tem problema. Vou exportar. Vou exportar como Docker, vídeo, YouTube. E aqui nós temos que lembrar, né, que no nosso script a ligação do nosso diretório aqui Docker local, certo? É dentro do nosso container com o exports. Então aqui dentro do nosso container nós vamos navegar nesse diretório exports. Ele está aqui, ó. Ele fica dentro da raiz do container, do nosso sistema no container e dentro de exports. E aí nós salvamos o nosso arquivo.
Vou fechar aqui a nossa aplicação. Deixa eu ver. Ó, Docker vídeo youtube.png. Então, não fiz nada lá, né? Ficou imagem em branco, mas é o arquivo salvo do GIMP. Agora podemos executar de novo, opção 5. LibreOffice. Não, nome do container, desculpa. Programas. Então vamos executar o container. E o programa é o LibreOffice. E aqui é o LibreOffice do Arch Linux. Ok? Teste de escrita no LibreOffice do Arch Linux. Salvar. Mais uma vez, vamos para a raiz aqui do sistema, dentro de Exports. Escolher um título. Docker. Teste. LibreOffice. YouTube, por exemplo, né? E aí nós clicamos em salvar. Vou fechar o LibreOffice. Abrir o diretório Exports. E o documento está aqui, ó. Docker, Teste, LibreOffice e YouTube. Vou abrir agora com o LibreOffice do Debian, na máquina local. Pedir para editar. Aqui, ó. Teste de escrita no LibreOffice do Arch Linux. Então, é isso, pessoal. O nosso script permite esse gerenciamento do Docker. Inclusive, você pode usar ele como exemplo caso você esteja estudando Docker para criar suas próprias funções e assim facilitar, né? Porque o Docker ele possui, né, muitos comandos. Então, você criando suas próprias funções, ele pode facilitar os seus estudos aí do Docker também. E a função principal dele é executar essas aplicações dentro do Docker. Isso aí permite que você teste novas aplicações. Por exemplo, o Arch Linux ele sempre trabalha com as aplicações as mais novas possíveis, né? Porque era uma distribuição rolling release. E você pode testar esses programas mais novos sem comprometer o seu sistema operacional Debian. Ok, pessoal? Espero ter ajudado e até a próxima.